Pessoal, esse vídeo é importante que seja compartilhado porque eu vou trazer para vocês uma explicação a respeito da nova pesquisa que saiu de aprovação do governo Bolsonaro da CNT-MDA. Então compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para o canal. Esse tipo de explicação é importante porque eu tento sempre trazer para vocês como que funciona a cabeça do bolsonarista, como que é a relação entre o eleitor de Bolsonaro, o apoiador de Bolsonaro com o presidente da República. Eu sempre tento trazer para vocês explicações vindas do marketing empresarial, porque eu sou administrador de empresas. As pessoas perguntam qual é a minha formação, sou formado em administração. Então eu sempre tento trazer para vocês aspectos do marketing associados com o comportamento dessas pessoas com o presidente Bolsonaro. Então compartilhem esse vídeo, tragam mais pessoas aqui para o nosso canal, tragam mais agentes de mudança aqui para a nossa comunidade de reflexão, que é o canal do Professor Leonardo. Compartilhe esse vídeo porque muitas pessoas não entendem como que funciona Bolsonaro, não conseguem compreender por que ele mantém esses mesmos 30% em todas as pesquisas já há mais de um ano. E é por isso que nós estamos fazendo um livro também para o canal, para que mais pessoas possam entender de uma forma condensada, não em vários vídeos, mas de uma única forma, o pensamento de Bolsonaro e também do seu eleitor ou do seu apoiador com relação ao presidente. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me siga também lá no Twitter, @profleoficial. Mas, como eu já antecipei, Bolsonaro está hoje com 32% de aprovação, de bom ou ótimo, segundo a pesquisa de aprovação que foi divulgada hoje, ou ontem, salvo me engano, da CNT-MDA. Bolsonaro tinha 34%, agora ele tem 32%. Uma oscilação que não ocorreu porque está dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Então a oscilação ocorreu dentro da margem de erro. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 11, ou 9 e 10, mas foi muito recente, agora do mês de maio. Ou seja, após o depoimento de Sérgio Moro, após a demissão de Sérgio Moro, depois que toda a situação já foi absorvida, já decantou, as pessoas já estão lidando melhor com essa informação. Ou seja, não há um viés temporal, um viés, podemos dizer, emocional pelo fato de Sérgio Moro ter saído ainda muito recentemente. Nós já temos tempo para conseguir digerir essa informação e com a saída de Sérgio Moro, Bolsonaro manteve os 30% de aprovação que não cai. Eles são irredutíveis. E toda vez que você tem uma pesquisa de aprovação, não olhe de aprovação ou rejeição do governo Bolsonaro, não olhe a taxa de rejeição. Você precisa olhar a taxa de aprovação, porque com esses 30%, Bolsonaro vai para o segundo turno em 2022. Ele não liga para a rejeição a ele. Na verdade, ele até gosta, porque quando ele recebe uma rejeição, os seus apoiadores partem em sua defesa, então ele consolida ainda mais a base aliada. E o que ele quer não é governar para todos, então não interessa a taxa de rejeição. Bolsonaro faz um governo de exclusão, ele faz um governo somente para aqueles que votaram nele no primeiro turno. Ele quer cevar, manter esses 30% de aprovação, porque em 22 ele chega no segundo turno e esse é o objetivo dele. Não há projeto de governo, mas sim um projeto de poder. E a saída de Moro mostra que Bolsonaro ele conseguia manter a sua aprovação, que Moro era praticamente descartável, ou melhor dizendo, ele era descartável no governo Bolsonaro, para ele, né, no caso Bolsonaro. E essa era uma situação que eu já havia ventilado lá atrás, em 2019, no final do ano. Eu já falava da possibilidade de Sérgio Moro ser descartável para Bolsonaro, que Bolsonaro poderia demitir Sérgio Moro, mas ele só não fazia porque ele tinha medo que Sérgio Moro emergisse como sendo o seu antagonista, porque era aquele que poderia tirar Bolsonaro do primeiro turno. Eu não sei se isso pode acontecer, vamos esperar as próximas pesquisas de aprovação não, melhor dizendo, de intenções de voto. Mas com 30%, Bolsonaro está muitíssimo consolidado para as eleições de 22. E naquela época eu já falava, mas talvez Bolsonaro possa demitir Moro, e de fato aconteceu e a sua aprovação se manteve, Moro saiu do governo, mas Bolsonaro consegue manter os irredutíveis 30%. Agora, por que Bolsonaro consegue manter? Porque todas as pesquisas de aprovação, elas são menos importantes do que uma pesquisa que saiu no Datafolha no ano passado, mostrando o pensamento do eleitor bolsonarista. Eu já vinha falando para vocês, eu falei muito no ano passado sobre essa pesquisa, esse ano eu falei menos, só que essa pesquisa ela é fundamental para você entender todas as pesquisas de aprovação de Bolsonaro. Porque essa pesquisa do Datafolha mostra que 1/3 da população brasileira, ou seja, em torno ali dos 30%,
têm o mesmo pensamento do presidente da República, ou seja, são pessoas que pensam igual a Bolsonaro. Elas têm as mesmas ações, os mesmos pensamentos, as mesmas percepções que o presidente da República. E isso é muito forte, porque esse apoio que as pessoas têm a Bolsonaro, esses 30% que apoiam Bolsonaro, não é um apoio político, não é uma questão política partidária, mas sim uma questão pessoal, porque elas olham para Bolsonaro e elas não enxergam o presidente, elas enxergam elas mesmas ocupando o cargo de presidente da República. Então a identificação, ela é muito forte. Elas olham para Bolsonaro e olham para um espelho, elas se enxergam ocupando a cadeira de presidente da República, porque Bolsonaro e elas são a mesma pessoa. Bolsonaro, ele é um representante do brasileiro médio, do cidadão comum, ocupando a cadeira de presidente da República. E vocês precisam começar a entender esse tipo de relação que há entre Bolsonaro e o seu eleitor. No meu capítulo final do livro, eu já escrevi esse capítulo final, eu falo sobre essa religião bolsonarista e como é forte a ligação do eleitor de Bolsonaro com Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês um exemplo religioso, o exemplo do cristianismo. O Deus cristão, ele é muito próximo do fiel cristão. Porque quando Jesus vem, quando Deus lança seu Filho na terra, quando Deus envia o seu Filho na terra, ele envia para que Jesus fosse a palavra de Deus que caminha entre nós e principalmente para que ele experimentasse e vivenciasse as experiências humanas. Deus viveu em tudo que o ser humano viveu, menos o pecado, inclusive a dúvida na fé, porque no momento da crucificação nós temos que lembrar que Jesus pergunta: meu Deus, por que me abandonastes? Então, mesmo na crucificação, há um momento que Jesus duvida do Pai, ou questiona o Pai, ou ele tem um momento de dúvida com relação à sua fé e à sua missão. E nós, católicos, pelo menos eu, os cristãos, eles têm momentos de dúvidas na fé. Ou seja, Deus, ele é a nossa imagem e semelhança, ele experienciou tudo aquilo que nós experienciamos. Então todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, todas as nossas felicidades são conhecidas por Deus. Então ele é muito próximo. Ele é alguém que está próximo de nós. Ele é alguém que me identifica, ele é alguém que me entende. E Bolsonaro é a mesma coisa com o seu eleitor, com o seu apoiador, com esses 30%. Os valores bolsonaristas são valores defendidos por essa parcela da população. Deus, pátria e família. Os três valores primordiais do bolsonarismo são defendidos por essas pessoas. E os interesses de Bolsonaro como presidente da República são interesses do brasileiro médio. Radares, multas, fiscalização do IBAMA, taxímetros, tacógrafos. Essas são as preocupações de Bolsonaro. Horário de verão, prolongar prazo de CNH, são preocupações pequenas, são preocupações do brasileiro médio. E essas pessoas olham para Bolsonaro fazendo o que ele está fazendo, elas se identificam. Elas olham para ele e falam: nossa, mas eu faria isso, é um presidente que me entende. Da mesma forma que Deus compreende, entende o fiel católico, Bolsonaro entende, compreende o fiel bolsonarista. Bolsonaro é um líder religioso e o bolsonarismo é uma religião. Por isso que essas pessoas, elas idolatram tanto o Bolsonaro. Não tem justificativa para a idolatria que elas têm a Bolsonaro. O que Bolsonaro fez para essas pessoas? Absolutamente nada. É diferente de Lula, que teve o Fome Zero, o Luz para Todos, o Bolsa Família, o FIES, o ProUni. Então essas pessoas sentiram de fato as políticas de Lula na vida delas. Elas sentiram, elas foram impactadas. Agora Bolsonaro tem 1 ano e meio de governo. Quando nós estabelecemos esses 30% de aprovação de Bolsonaro, não havia nem 1 ano. Então não há tempo para as políticas de Bolsonaro de fato causarem impacto na vida das pessoas. Lula só começou a ser de fato adorado no 2º mandato. E por que elas adoram tanto assim o presidente? Porque elas não adoram Bolsonaro. Elas adoram a imagem delas em Bolsonaro. Por isso que esses 30% são irredutíveis e é por isso que Sérgio Moro era descartável para o governo e continuou sendo agora com a sua saída, porque Bolsonaro manteve a sua aprovação. Se as pessoas não entenderem que Bolsonaro é visto como um líder religioso, se as pessoas não entenderem que Bolsonaro possui uma fortíssima identificação com o seu apoiador, se as pessoas não entenderem que o apoiador olha Bolsonaro e se enxerga ele próprio, as pessoas não vão conseguir entender toda essa adoração, todo esse apoio que há desses 30% com o Bolsonaro. E essa pesquisa da Folha de São Paulo, ela é fundamental para que as pessoas possam entender isso. Ah, mas Bolsonaro já agora está tendo os problemas com influência na Polícia Federal. Nós escutamos que o Laranjal ia derrubar Bolsonaro.
A crise da Amazônia iria derrubar a aprovação de Bolsonaro. As crises com a China iriam derrubar a aprovação de Bolsonaro. O Covid-19 iria derrubar a aprovação de Bolsonaro. Sérgio Moro iria derrubar a aprovação de Bolsonaro e ele se manteve irredutível. Porque para essas pessoas, retirar o apoio de Bolsonaro significa retirar o apoio a elas mesmas. Porque Bolsonaro preenche uma coisa chamada vazio existencial que essas pessoas têm. Com o mundo pós-moderno, com a mudança que nós tivemos no paradigma da nossa sociedade, as pessoas elas precisam encontrar um sentido para as vidas delas. Se antigamente o sentido da vida de um homem, sexo masculino, era conseguir dar continuidade ao legado do pai, se o pai é advogado, ele também vai ser advogado, se o pai é médico, ele também vai ser médico, e da mulher era cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ambos iriam constituir uma família, hoje já não é mais isso. Nós não temos mais essa necessidade, nós não temos mais esse sentido desde o nosso nascimento. Agora qualquer pessoa pode fazer o que quiser. E como nós já não temos mais esse sentido primordial, nós sentimos um vazio. O que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso encontrar um objetivo para mim. Então nós temos esse chamado vazio existencial. E as pessoas buscam um sentido, ou pelo menos muitas delas tentam preencher esse vazio existencial com um sentido. Aí pode ser um trabalho, pode ser família, pode ser uma causa, pode ser um hobby. E esses 30% preencheram o vazio existencial de suas vidas com Bolsonaro. Então, quando você tenta retirar Bolsonaro da vida dessas pessoas, é como se você estivesse retirando o próprio sentido da existência delas. É uma relação muito forte entre essas pessoas e Bolsonaro, porque elas se enxergam em Bolsonaro. Bolsonaro tem os mesmos preconceitos que elas têm, Bolsonaro tem as mesmas visões que elas têm, Bolsonaro tem os mesmos valores que elas têm e Bolsonaro tem o mesmo comportamento que essas 30 pessoas têm. Com uma identidade, uma identificação tão forte assim, é muito difícil você questionar, é muito difícil você deixar de apoiar Bolsonaro. Se você chegou até aqui, gostaria que você compartilhasse. Essa é uma análise muito pertinente que está sendo feita e é uma análise que precisa ser compreendida, porque caso contrário, mais e mais equívocos de interpretação com relação a esses 30% vão continuar ocorrendo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me siga lá no Twitter também, @profleoficial.